Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem de alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro Olá, como vai você? Tudo bem? Aqui é Andréia Souza e eu vou dar continuidade a compartilhar com você conteúdos agora sobre oração. Quero explicar como será nos nossos próximos encontros. Nos nossos próximos encontros, faremos uso do capítulo 3 e do capítulo 4 do livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald. A dinâmica será a seguinte: estudaremos um trecho do livro a partir da leitura em áudio que deixarei aqui neste vídeo. Então, a tarefa será ouvir e assistir esse áudio-vídeo, meditar sobre este capítulo e fazer um diário espiritual a cada encontro baseado na leitura em áudio do capítulo. Então você deve ouvir o áudio da leitura do capítulo, separar um tempo para que você possa orar a respeito, fazer o seu diário espiritual. Ouça o áudio-vídeo mais de uma vez, se necessário. Após,
pense sobre as duas perguntas do diário espiritual. O que Deus está dizendo para você nesta leitura? Leve isso em oração. Anote as suas considerações. Então vamos à leitura, capítulo 3 do livro Jesus Ensina-nos a Orar, de Hope McDonald. Arranje tempo. Há algumas semanas eu estava falando sobre as características da oração, de adoração e intercessão a um grupo de líderes do trabalho da mocidade e perguntei quantos deles passavam 1 hora por dia em oração. Ninguém levantou a mão. Alguém passa meia hora? 2 mãos se levantaram. E 15 minutos? Um pouco mais da metade dos presentes levantou a mão. Quando eu perguntei quantos passavam 5 minutos por dia em oração, quase todos se manifestaram. Ficamos sentados em completo silêncio alguns minutos e então começamos a perceber o que Deus havia revelado naquele momento a cada um de nós. Quão pouco tempo passamos em oração. Por que oramos tão pouco? Não é que não queiramos orar, porque estou certa de que a maioria o quer. Talvez seja porque nosso tempo com Deus esteja sempre comprometido entre todas as outras atividades. Procuramos apenas encaixá-lo numa vaga do nosso programa em lugar de o acertarmos primeiro com ele. Quanto tempo por dia você passa em oração? Não estou falando das orações que você lança ao correr do dia, mas de outro tipo de oração, a de adoração e intercessão. O tempo que reservamos diariamente para estarmos a sós com Deus. O primeiro degrau na escada da aprendizagem desse tipo de oração é: temos de arranjar tempo para orar. Nunca iremos acordar de manhã e dizer: oh, que bom, hoje tenho tempo para orar. Isso, pelo menos comigo, nunca aconteceu. São tantas as atividades de nossa vida, serviço, crianças para cuidar, estudos, trabalhos da igreja, etc, que realmente não sobra tempo para orar. E é este o problema, estamos procurando sobras de tempo para dar ao Senhor. Na verdade, perguntamos a nós mesmos: qual o mínimo que posso separar para a minha vida de oração? Quando, ao contrário, deveríamos dizer: qual o máximo que posso dar a Deus em oração? De certa forma, estamos com a nossa escala de valores completamente invertida. Em resumo, o que eu sinto realmente é essencial em minha vida. Não é verdade que sempre conseguimos tempo para fazer tudo aquilo que no fundo nos interessa. Arrumamos tempos para tomar um cafezinho durante a manhã, para ler um livro, cuidar do cabelo, conversar ao telefone. Quantas horas por semana muitas de nós passamos ao telefone? Arrumamos tempo para praticar esporte, para comer, para dormir, etc. Acima de tudo, arranjamos tempo para ver televisão, mesmo que você seja daquelas pessoas que dizem: não vejo televisão. Eu a desafio a marcar durante uma semana o tempo que você realmente gasta diante dela. Deixe lápis e papel em cima de seu aparelho e anote quanto tempo por dia você assistiu televisão. Mesmo que você só veja os noticiários meia hora por dia, terá gasto 3 horas e meia por semana. Será que você passou 3 horas e meia sozinha com Deus nessa semana? Eu me lembro quando fiz essa experiência. Eu era daquelas que sempre dizia, como que se justificando: raramente vejo televisão, mas quando marquei no relógio, descobri que havia assistido numa semana a um filme de 2 horas, um documentário de 1 hora, 2 noites de Billy Graham, 2 horas, um programa no sábado à noite, 1 hora e meia, um noticiário todas as noites antes de deitar, 3 horas e meia. E gabando-me de não ver muita televisão, descobri que gastei 10 horas com ela naquela semana. Posso lhe assegurar que não gastei 10 horas a sós com Deus em oração naquele mesmo período de tempo. Estou aprendendo que um dos grandes pecados que cometemos contra nós mesmos e contra aqueles que nos rodeiam é o pecado de não orar. Você já pensou que não orar é pecado? Até há bem pouco eu não havia pensado nisso. Todos nós sabemos que devemos orar, entretanto poucos o fazem. A Bíblia nos diz, portanto: aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Uma vida cristã sem oração está privada de todo o poder que Deus nos quer dar. Nossa vida sem oração é um dos pecados que impedem o mundo de conhecer a Jesus. É o pecado que nos impede de conhecê-lo. Você pode perguntar: o que posso fazer para que a oração seja parte integrante de minha vida? Peça a Deus que crie dentro de você fome e sede de estar com Ele, e o Senhor o atenderá. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Esta é uma promessa de Deus e com segurança podemos pedir o cumprimento em nossas vidas. Você já parou para pensar qual é a palavra predileta do diabo? Pensei muito sobre isso e cheguei à conclusão de que a palavra amanhã. Ele está sempre impedindo que oremos hoje. Sem dúvida, este deve ser um dos seus principais trabalhos: impedir que todos os cristãos se ajoelhem. Ele sabe que já pertencemos a Deus e não há nada mais que possa fazer para evitar isso. Entretanto,
entanto, ele usa de todo o seu poder para impedir que nos tornemos cristãos fiéis, ativos e de oração. Ele sabe que o poder nos é dado pela oração e faz todo o possível para nos afastar dela. Está sempre me dizendo: Hope, você pode orar amanhã. Você está tão ocupada. É sempre amanhã com o diabo, não é? Amanhã, o dia seguinte, o outro. Até que chegamos ao fim da vida e descobrimos que perdemos muito do que Deus havia preparado para nos dar. Eu me lembro do que Martinho Lutero dizia quando seu dia de trabalho estava sobrecarregado: estou tão ocupado hoje que preciso passar 3 horas em oração. A nossa atitude já é bem diferente. Estou tão ocupada hoje que terei de deixar para orar amanhã. Nossas prioridades são bem diversas daquela de homens como Moisés, Davi, os apóstolos, Martinho Lutero e todas as pessoas por intermédio das quais Deus tem trabalhado poderosamente. Quando se lê sobre essas vidas, descobre-se que todos tinham uma coisa em comum. O ponto central de suas vidas era a oração. Se quisermos orar bem, precisamos arranjar tempo. Devemos separar 1 hora para a oração diariamente e tentar fazê-lo o mais regularmente possível. Isso é necessário porque produzimos muito mais quando temos um programa a cumprir. Fico aliviada quando as férias terminam e as crianças voltam à escola. Não é que não as ame ou que não goze inteiramente as férias. Apenas parece que trabalho melhor dentro de um esquema mais organizado. Todos em casa também trabalham com mais eficiência. Nosso corpo também é assim. Funciona melhor quando comemos, levantamos de manhã e vamos dormir à noite em horários regulares. Do mesmo modo, descobrimos que nossa vida espiritual se desenvolve mais quando temos um tempo determinado para estarmos a sós com Deus, diariamente, lendo sua palavra e orando. Verifique seu programa e descubra qual é a melhor hora para você orar. Para alguns é de manhã, talvez seja a hora ideal, mas reconheço que as horas entre 5 e 7 da manhã não são as melhores para o meu marido. Ele não consegue produzir nada de manhã. Vai melhorando à medida que o dia passa e somente à noite consegue ficar inteiramente disposto ou alcança sua melhor disposição. Se ele quiser dar a Deus o seu melhor tempo, terá de ser depois da sua ginástica matinal, banho e café. Depois que está vestido e pronto para ir ao trabalho, então entra no quarto de hóspedes e fica a sós com Deus em oração. Tenho uma amiga que é professora. Ela tem um programa diário muito pesado e descobriu que para ela a melhor hora para orar é no intervalo para o almoço. Então, vai a um pequeno jardim perto da escola, senta-se debaixo de uma árvore e ora. Quando está chovendo, ela ora no carro mesmo. Se você for mãe com filhos pequenos ainda, provavelmente terá de esperar que eles durmam para poder ficar pelo menos 15 minutos ajoelhada em oração sem que a interrompam. Em qualquer situação que nos encontremos, se não tivermos pelo menos 15 minutos em 24 horas para dar a Deus em prece silenciosa, é porque alguma coisa está errada em nosso programa. Ou estamos mais ocupados do que Deus deseja que estejamos, ou nossa escala de valor está fora de ordem. Lembre-se disso, o maior chamado de nossa vida não é para servir a Jesus, mas para ficar com Ele. Ele escolheu 12 discípulos para ficarem com Ele. O trabalho e amor que tivermos para com os outros só dará resultado se estivermos a sós com Deus em oração, em comunhão com Ele e com Sua palavra. Uma das minhas amigas está dirigindo 7 estudos bíblicos por semana e é, ao mesmo tempo, boa dona de casa, esposa e mãe carinhosa. Pense no tempo de preparação e oração a sós necessário para aquelas 7 aulas, além do que precisa para ensinar. Pense ainda nas horas despendidas, cada dia fazendo o melhor possível para ser uma boa esposa e mãe, no tempo que gasta para ser uma dona de casa razoável. Logo ela descobriu que estava vivendo apenas de suas orações lançadas e elas não eram suficientes, e nunca o são. Podemos viver alguns dias das orações que lançamos, e há muitas ocasiões na vida que tem de ser assim, mas é impossível depender só delas, pois não contém alimento espiritual suficiente para nos mantermos vivos. Minha amiga estava demasiadamente envolvida com coisas muito boas, mas qual delas era a melhor? Jesus disse que o melhor é estar diariamente com Ele em oração. Gosto da história de Maria e Marta no Novo Testamento, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Lembra-se quando Jesus foi à casa delas um dia para jantar? Marta estava atarefada na cozinha, aprontando tudo, enquanto Maria ficou simplesmente sentada aos pés de Jesus. Marta não aceitou isso e foi à sala reclamar: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? E Jesus lhe disse gentilmente: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Você já aprendeu, como Maria, qual é realmente a coisa mais importante em sua vida? Não importa quão ocupado e cheio seja o seu dia. A coisa mais importante a fazer é sentar-se aos pés de Jesus. Sentar-se quer dizer ter tempo para relaxar. Maria não foi correndo à presença de Jesus com uma porção de pedidos urgentes, queria fazer-lhe e voltou depressa.
depressa ao trabalho. Não. Ela arranjou tempo no meio de todas as suas atividades e sentou-se a seus pés. Ela escolheu a Deus como o melhor de sua vida e encontrou tempo para amá-lo. Precisamos lembrar que a vida cristã é uma vida de disciplina e obediência. Hoje em dia ouvimos muito dizer ser esta uma vida de amor e liberdade, e isso é realmente verdade. Mas há os dois lados da moeda. De um lado, a vida cristã é amor e liberdade. De outro, é disciplina e obediência, e não podemos separá-los. Parece, entretanto, que a palavra disciplina está desaparecendo depressa de nosso vocabulário e também da vida cristã. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Às vezes acho que somos notáveis por tomarmos a nossa cruz e o seguirmos. Isso nos coloca em ação e é o que todos queremos. Mas como é difícil encontrarmos alguém que se dê a si mesmo. Será que realmente saberemos o que é disciplina se não negarmos a nós mesmos? No último inverno, meu marido e eu fomos a Katmandu, no Nepal. É uma cidade fascinante espalhada aos pés das grandes montanhas Himalaias. Passamos 3 dias com um estudante de 19 anos chamado Puskar. Ele vivia em uma pequena vila fora da cidade com sua família. Seu pai é Brahmane hindu, a mais alta casta hinduísta. Todas as manhãs, às 4h30, Puskar se levantava e ia descalço por uma estrada estreita e sinuosa, a uns 4 quilômetros de distância, até a vila mais próxima. É sempre escuro e nublado naquela altura da montanha, e ele ia ao templo para orar. Quando chegava lá, antes de entrar, precisava tomar banho na água fria e suja do rio que passava pelo templo. Depois de orar 1 hora no templo, fazia toda a longa caminhada de volta às montanhas. Chegava a casa somente com o tempo para tomar uma xícara de café preto e começar seu dia de trabalho. Assim era a disciplina e dedicação de um homem que adorava um Deus falso. Quando ouvimos Puskar contar a história de devoção de seu pai, ficamos envergonhados. Não pude deixar de pensar nas fracas desculpas que frequentemente damos para não orar. Achamos difícil levantar da cama quente e ajoelharmos em um tapete macio para orar. Pense como poucos de nós oraríamos se o único modo de fazê-lo fosse andar 4 quilômetros no frio e na neblina para chegar a um templo vazio e escuro, sem falar ainda na obrigação de tomar um banho no rio sujo. Somos uma geração de cristãos fracos, folgados, indisciplinados e sem oração. A disciplina espiritual é a chave da vida cristã. É a única chave que realmente abre a porta para uma vida abundante e feliz em Cristo. Por que há hoje em dia cristãos fracos e imprecisos? Porque ignoramos a única fonte de força e poder, Jesus Cristo, e deixamos de buscar sua presença, de amá-lo e de compartilhar nossas vidas com Ele em oração. Bom, pessoal, aqui finalizamos a leitura do nosso capítulo 3. Faça seu diário espiritual, registre as suas orações, compartilhe conosco nos comentários deste vídeo. Espero ver você amanhã para darmos continuidade na leitura do capítulo 4.